Voltamos na sequência agora com a nossa última palestra de hoje. Agora a gente vai conversar com Rayana. Rayana, ela também é da equipe do IRRD, trabalha com... Ela é formada em engenharia ambiental, também tem mestrado pelo IFPE, e ela trabalha com a parte de sensoriamento remoto e de processamento. Ela vai falar um pouco para a gente desse trabalho que ela tem feito lá. Oi, Rayana. Exatamente. Tudo bom, Silvana? Obrigada pelo convite, tá certo? Eu venho mostrar um pouco do trabalho que a equipe de GEL está desenvolvendo, né, com os estudos e o monitoramento dessa pandemia, né, agora do Covid. Mas, para isso, eu vou dar uma breve introdução do que é o geoprocessamento e o sensoriamento remoto, né, e como isso é aplicado e para o desenvolvimento de mapas e para fazer o mapeamento e obter respostas, né, de como essa dinâmica espacial do vírus ela está sendo espacializada aqui no estado de Pernambuco, na região metropolitana do Recife e na cidade do Recife. Então, como eu falei, eu vou abordar um pouco da diferença do geoprocessamento para o sensoriamento remoto, né? Então, a gente começa com o sensoriamento remoto, né, que é o conjunto de técnicas de coleta de dados da superfície terrestre sem o contato direto com o alvo. Então, esse alvo ele pode ser um objeto, ele pode ser uma área, ele pode ser um fenômeno, e através de sensores, né? Então, o sensor que eu vou trazer para falar rapidamente para vocês é o satélite, né? Os satélites, eles podem ser orbitais, né? Ou eles podem ser geoestacionários, né? Então, esses sensores, não só o satélite, mas existem outros também, né? Como, por exemplo, o drone, que a gente também no IRD está utilizando para desenvolver, né, algumas pesquisas e alguns estudos, né? Então, esses sensores, eles dão uma resposta para a gente, tanto de imagem quanto de determinados parâmetros, para a gente poder fazer algum tipo de análise com relação à epidemiologia ou qualquer outro tipo de estudo que a gente quiser desenvolver. Então, esses sensores, né, falando especificamente dos satélites, eles enviam, tem satélite que ele absorve ondas eletromagnéticas através da incidência da luz solar, e existem outros satélites que eles emitem essas ondas eletromagnéticas e capturam, né, essa onda com as informações necessárias. E essas ondas eletromagnéticas, elas têm de acordo com o seu comprimento, né, elas são associadas, por exemplo, a cores como, no visível, e essa leitura ela pode ser no visível ou no invisível, no infravermelho termal, no infravermelho próximo, mas essas cores elas estão associadas ao comprimento de onda. Então, cada cor praticamente é uma resposta que a gente tem a diferentes parâmetros que esses satélites ou esses sensores, como eu falei, o drone também, eles podem ajudar a gente com as informações. Então, para ficar melhor de visualizar isso, eu trouxe alguns produtos, né, que esse satélite ele pode oferecer para a gente, que são as imagens, né? Então, essas imagens, elas são divididas em bandas, né? Então, como eu falei, essas cores, o cruzamento dessas cores que vem nessas bandas, dessas informações, a gente consegue fazer uma leitura específica, aplicando também técnicas, equações em softwares, para poder ter uma resposta do que dependendo do estudo que a gente for fazer, né? Então, tanto faz ser de cobertura vegetal, a gente aplica um índice de cobertura vegetal, áreas de desertificação, áreas de pastagens, dentre outras, né? E nesses produtos, dependendo do alvo que a gente for estudar, como eu falei, a gente aplica isso. Por exemplo, aqui na imagem eu tenho o primeiro alvo, o segundo e o terceiro. Então, dependendo do que a gente quiser estudar, né, isso varia de acordo com essas técnicas. E o geoprocessamento, ele vem exatamente
para transformar essas cenas, né, ou as imagens que a gente tem, que é de captação desses dados, como se as áreas fossem de planas para geométricas. Então, a Terra, a gente sabe que ela é subdividida ou classificada em malhas, certo? Com as coordenadas. Então, a gente pega esses dados planos e transforma isso em coordenadas geográficas para dar geometria, né? As informações que a gente está querendo para aplicar isso exatamente por exemplo, agora na área da pandemia, na área de saúde. Então, o geoprocessamento, né, ele veio para criar técnicas e transformar informações planas e geométricas, como eu falei, e ele vem com conceitos e metodologias de técnicas que podem ser desenvolvidas e tratadas eletronicamente. Então, por exemplo, a gente capta as informações, no caso dos sensores, eles são trabalhados em softwares específicos da área, e, a partir disso, né, essas imagens dos satélites ou qualquer outro tipo de imagem de sensor, elas são consideradas rastros também, e a gente pode transformar isso em vetores, e para o cruzamento dessas informações, a gente gera, por exemplo, um mapeamento, um mapa a partir dessas informações. Então, já que a gente está na semana, né, de sistemas de informações, no geoprocessamento a gente tem, né, os sistemas de informação geográfica, certo? Que é o conjunto de todas as técnicas e elementos utilizados para poder fazer esses estudos. Então, a gente tem os mapas, as análises, as informações, os softwares, os pesquisadores e ou profissionais da área. A gente pode desenvolver também web maps, aplicativos, isso tudo eu vou mostrar um pouquinho lá na frente com o exemplo, né, do mapeamento e do desenvolvimento desse sistema de informação geográfica para a pandemia. Então, essas tecnologias, elas vieram para ajudar a gente a desenvolver esses estudos, né? Então, elas são consideradas geotecnologias, né? E não é simplesmente qualquer pessoa que pode desenvolver isso. Não é um mapa, por exemplo, eu não posso chegar no Paint, por exemplo, e fazer algum tipo de desenho, né? E isso é realizado por especialistas, né? Por estudiosos da área, porque isso tem princípios e normas, tá? Então, esses princípios e normas, eles vão desde a topografia, da cartografia, da geodésia, fotogrametria, o LIDAR, que são as imagens de radar, certo? O sensoramento remoto, dentre outras, né? E aí, como é que a gente pode integrar esse geoprocessamento e sensoramento remoto, esses estudos, com a área de saúde, né? Então, isso foi iniciado por John Snow, né? O John Snow, ele era um médico epidemiologista, certo? E a partir de 1853, com o surto de cólera que teve em Londres, ele desenvolveu um estudo e percebeu que a cólera ela estava sendo disseminada a partir de poços de reservatórios de água. Então, ele fez exatamente o mapeamento, né, desses poços para informar e verificar quais os outros possíveis poços que iriam ser contaminados, né, através talvez de previsibilidade, de modelos. E aí essa integração de geoprocessamento e sonhamento remoto com a área de saúde surgiu o Instituto para a Redução de Riscos e Desastres de Pernambuco, tá? E não só na área de saúde que o geoprocessamento ele é aplicado em diversos outros, assim como o Instituto também, ele está aqui para ajudar nas mais diversificadas estudos e trabalhos para ajudar a comunidade e demais instituições. Então, por que realizar esse mapeamento, né? Então, a gente realiza esse mapeamento para monitorar e verificar o mundo real, né? Então, para trazer isso um pouco do entendimento da introdução que eu dei, a gente trouxe o Malawi, o caso do Malawi, né? Que em março do ano passado passou o ciclone Idai, e aí a Unicef do Malawi, eles convidaram a gente para poder
fazer alguns estudos para fazer realmente o monitoramento da cólera, porque após a passagem desse ciclone, lá teve um surto de cólera. Então, os profissionais precisavam saber de mais informações a respeito disso. Então, por que realizar, né, esse mapeamento? Então, esse mapeamento ele foi realizado, como vocês podem perceber aqui, de diferentes tipos de planos de informação, né? Então, esse daqui é com relação ao antes e o depois da passagem do ciclone, referente à análise de cobertura vegetal. A gente fez também mapas e análises com relação a relevo, tipos de solo, temperatura de superfície. Então, isso tudo é a resposta de que esses sensores eles podem dar a gente e também a gente pode desenvolver isso numa forma geométrica, né, para aplicar realmente no mundo real. Então, a gente desenvolveu também tipos de hidrografia. Então, o conjunto desses dados, né, foram utilizados 13 parâmetros para esse estudo. Então, o conjunto de dados que a gente obteve e desenvolveu, o cruzamento deles permitiu que a gente conseguisse monitorar e indicar as áreas de possível contaminação, né, do víbreo. E foi exatamente também, a gente pode verificar isso através do mapa, né, que nas áreas vermelho a gente tem as áreas de alto risco de contaminação, em amarelo intermediária e em azul de baixo risco de contaminação. E a partir disso foi desenvolvido uma plataforma, né, que eles estão utilizando exatamente os profissionais da saúde para saber em qual áreas eles, no caso, podem fazer ações, né, quais ações é preciso fazer. Então, a partir desses planos de informações, é possível a gente ter essas informações reais para o tratamento das informações e aplicações decisões, né, de governo, enfim. E para o Covid-19, como é que o geoprocessamento e sensoramento remoto ele pode contribuir? Então, inicialmente, a gente fez modelos de previsibilidade, né, eles existem e são realizados em softwares específicos, com equações e análises específicas também. Aqui eu trouxe um exemplo para a gente estar verificando para a cidade do Recife, né, que foi feito esse modelo de previsibilidade dos casos confirmados do dia 22 de março, certo? Então, com esse mapa, a gente consegue ver os casos que até o dia 22 de março eles estavam confirmados e as áreas de possível contaminação, de possível dispersão, né, desse vírus. Então, em vermelho, intenso, uma área de risco de contaminação acima de 76%, e em laranja, o risco de contaminação entre 50% e 75%, em amarelo, entre 26% e 50%, e em verde, um risco de contaminação abaixo de 25%. Então, esse modelo, a gente fez a previsão para os 6 dias, né, à frente, e fazendo uma comparação, né, com relação ao resultado final, né, a gente fez esse modelo dia 23, como eu queria mostrar, na verdade, se esse modelo, ele deu certo ou se ele não deu. Então, nesse dia, vocês podem observar nessas áreas, certo? Que os pontos, eles bateram exatamente de acordo com o que o modelo preveu. Né? Então, em vermelho são os pontos dos casos confirmados até o dia 28, contando também com os do dia 22. Né? Então, a partir do geoprocessamento e sensoramento remoto dessas técnicas, a gente também consegue desenvolver modelos de previsibilidade. E esse aqui é apenas um deles, certo? E eu também queria mostrar para vocês com relação ao desenvolvimento, né, do monitoramento propriamente dito aqui para o estado de Pernambuco e o Recife. Aí eu vou abrir também aqui o site bem rapidinho. Pronto. A gente está também desenvolvendo esses mapas, né? Então, os mapas, eles são atualizados diariamente, né? Pode acessar no site do Instituto, certo? E esses mapas, eles permitem
com que a gente veja essa dinâmica geotemporal, geoespacial da distribuição dos casos do Covid. Né? Se quem quiser acessar, pode acessar o site da evolução do espaço temporal, né? E a gente pode ver aqui o monitoramento desses casos confirmados, né? Desde o dia 1º do 4 até o dia atual. Aqui é a distribuição espaço-temporal a partir do dia 6 de março até o dia 27/5, com Oi, relação Rayana. ao Nordeste. Oi. Desculpa, a gente não está conseguindo ver. Aí Não? você compartilha de novo. Não. Eita. Só um minutinho. Aí compartilha o desktop de Foi? novo. Só para compartilhar de novo, para ver se volta. Eu compartilhei. Vamos ver se... Agora. Foi? Pronto. E aí, no site, a gente consegue verificar a evolução espaço-temporal, né, desse COVID, de como é que está aqui. Então, dá para fazer o monitoramento dos casos confirmados, tanto no Nordeste, quanto em Pernambuco, em Recife, na região metropolitana. Então, os casos, eles estão iniciados aqui do dia 6 de março, com relação ao Nordeste, até o dia atual. Lembrando que esses dados eles são atualizados diariamente por uma equipe fera, né, que está aí por trás disso. Então, a gente pode ver o antes e o depois de qualquer data, tá, que a gente possa colocar aqui, a gente vai ver isso diariamente, né? Pode ver que o Recife aqui, ele está com mais de 10 mil casos, né? E da região Nordeste, o Recife está em segundo lugar de mais contaminações, números de contaminados. A distribuição espaço-temporal de Pernambuco, a gente pode também, dependendo da data que a gente quiser ver, o antes e o depois. Né? Então, Recife estava no dia 1º do 4 com 64, e no dia 27 ele já está com 14.086 casos. A distribuição espaço-temporal da região metropolitana do Recife é bem interessante esse mapa, porque a gente pode perceber que no dia 1º do 4, então o mouse está um pouquinho... No dia 1º do 4, em amarelo são os aglomerados urbanos da região metropolitana. Então, é possível verificar que os casos iniciais confirmados, né, eles estão exatamente nos aglomerados urbanos, e que no dia de hoje ele está completamente preenchido, né, quase preenchido. Então, isso é possível verificar que o vírus ele está se disseminando, se dissipando exatamente nos aglomerados urbanos, certo? Aqui a distribuição espaço-temporal dos casos confirmados na cidade do Recife, também a gente pode escolher a data. Então, o dia 1º, como é que estava a contaminação aqui pelos bairros, né? Boa Viagem é o que mais tinha no início, inclusive a pandemia começou lá também, né, com os 2 primeiros casos que a gente teve, e é possível também verificar o número e a quantidade, no caso de contaminados geolocalizados, né, porque as informações, às vezes, para a gente da secretaria, elas não vêm completas, então a gente não insere isso, a gente insere o que foi possível realmente fazer a geolocalização, que é exatamente transformar esse ponto em uma informação geoespacializada. Ver se... Eu acho que vai parar de novo. Não, tá. Agora saiu da tela. Saiu, né? Deixa eu só compartilhar novamente aqui. Pronto. Não voltou.
Agora, tá voltando. Pronto. Então, eu trouxe também esses mapas aqui para mostrar a evolução desses casos de contaminação. Né? A gente pode perceber que até o dia 23 de março, esses casos eles se iniciaram nas áreas com com a população com maior renda familiar média, certo? Então, depois disso, eles foram se disseminando, se dissipando para as demais áreas, né? E a gente pode perceber que agora ele já está em praticamente toda a cidade do Recife, né? Esse daqui foi o mais atual. E comparando, né, esse mapa de renda de casos confirmados e o de óbito, a gente pode perceber que, no início, né, esses casos confirmados foram iniciados nas áreas com maior renda familiar média, né, que é em azul mais escuro, depois foi disseminado para as demais áreas, mas o mapa de óbitos, ele mostra para a gente que o menor número de óbitos está exatamente também nessas áreas que têm a renda familiar média mais alta, né? Então, nas demais áreas, a gente pode verificar que o maior número de óbitos, realmente, na população de renda familiar média, intermediária e baixa, né? O maior número de óbitos. E se eu fosse trazer todos esses mapas para a gente estar verificando, e eu acho que eu ia passar uns 2 dias aqui para fazer essas análises, né? Quem tiver curiosidade, interesse, é só acessar o site, né? Os mapas originais, eles estão com as notas técnicas, então vai ser fácil também de compreender, né? São mais de 60 mapas que a gente tem hoje em dia, aqui não estão todos também, né? Então, eu venho também deixar que é muito importante, né, que o desenvolvimento desses mapas e a resposta que a gente tem desses estudos, que essas informações estão mostrando para a gente, né, são realizadas por pessoas da área, não é qualquer pessoa que pode desenvolver. E isso, né, como eu falei, o nosso time é enorme, né? Eu agradeço muito também o trabalho de todos eles, estão com a gente diariamente. A gente começa o trabalho de madrugada e vai até se brincar o dia completo, sempre atualizando, né, essas informações para contribuir para a sociedade e para o governo também. Essas informações elas estão sendo repassadas para o governo do estado. E é importante exatamente isso, né? Ter o conhecimento para poder desenvolver esse trabalho, né? Então, se alguém tiver, quando passar essa pandemia, né, se alguém ficou interessado, o pessoal também se sistema de informação para desenvolver os aplicativos e as informações referentes a isso, né, o IRRD no futuro vai estar dando alguns cursos para tentar trazer as informações de como isso pode ser realizado, certo? E eu queria agradecer também a nossos parceiros e colaboradores, e é praticamente isso. Quem quiser, tiver dúvida, pode fazer as perguntas. Quem quiser entrar em contato também, tem o nosso site, o nosso site está completão, tem o pessoal da estatística, os gráficos, os mapas, e aí vocês podem estar também fazendo essas análises junto com a gente. Né? Então, tem o nosso Instagram, do Geosérie, do IRRD, do Lica, então vamos lá, dá um like, compartilha, que tá tudo certo. Rayana, muito obrigada pela excelente palestra que você deu, trouxe aqui com palavras simples, mostrou esse trabalho maravilhoso que vocês estão fazendo. Vou passar rápido aqui por umas perguntas, que a gente não tem tanto tempo hoje, né? Mas vamos lá. A primeira delas é sobre quais os métodos que vocês estão utilizando para fazer a análise espacial desses trabalhos. Então, são várias técnicas, né? E, por exemplo, a gente desenvolve mapas de temperatura, e esses dados são a partir dessas imagens de satélite, né? Tem também os dados que vêm das secretarias para a gente estar inserindo isso numa realidade geotécnica, né? Geológica, geográfica.
para estar desenvolvendo isso. Então, as técnicas são várias, tem vetorização, o mapeamento propriamente dito, o desenvolvimento dos mapas, essas análises são realizadas através desses softwares específicos. E como a altitude está sendo tratada nos gráficos da Covid? Por exemplo, prédios com muitos andares, como que vocês conseguem detectar aí essa quantidade de pessoas no prédio, essas coisas? Então, essas análises, elas estão... Na verdade, essas análises, elas são realizadas a partir do endereço, né, da pessoa. Não são divulgadas informações como número de casa, né, isso está relacionado à nossa, né? Nas nossas informações, elas não são divulgadas ao público. E com relação às análises que podem ser feitas, a gente pode fazer análise tanto de bairro quanto de ruas, mas a gente não está divulgando, isso está sendo desenvolvido para estudos mesmo, né? E as pessoas podem ficar tranquilas e com relação a isso não está sendo divulgada muitas informações direcionadas e específicas com relação à localização exata desses casos confirmados. Para manter também a anonimidade das pessoas, né? Isso, exatamente. É importante. Né? Muito. Vamos ver aqui. Esses dados, eles estão disponíveis no IRRD, as tabelas, para poder fazer as tabelas? Isso. Não, como assim? Que, no caso, os mapas? Assim, como ter acesso aos dados para construir os gráficos? Então, esses dados, eles não estão disponíveis, né? São dados sigilosos da Secretaria de Saúde do Estado, né? Então, a gente está trabalhando em parceria, o Instituto está trabalhando em parceria, né, com a Secretaria de Saúde do Estado, o Ministério da Saúde, e esses dados, eles não estão disponíveis para desenvolver demais estudos, ou eles não estão disponíveis, não, é só com IRRD mesmo, eles são sigilosos. São dados sigilosos, certo. Assim, muito bom esse trabalho de vocês, poder visualizar como a Covid está se espalhando no estado, fantástico, excelente. Só temos a agradecer. É verdade. O que vocês estão fazendo. Obrigada. A gente também tem que agradecer às secretarias, né, ao Ministério, ao LICA, ao IRD, ao GeoSério, eu só tenho também a agradecer. E é muito importante estar disseminando essa informação para a população e estar ajudando diretamente nessa pandemia. Com certeza, é muito importante mostrar o papel da academia para colaborar e melhorar a vida da sociedade. É verdade. Parabéns para vocês do IRRD, professor Jones, professor Hernande, professor José Luiz e todos os atores que estão envolvidos aí, que são muitos. Eu sei o trabalho incansável que vocês têm feito. Não se para nada, isso desde quando começou essa pandemia. Mas é assim que as coisas funcionam, né? Na agonia. E vocês estão de parabéns mesmo. Gente, muito obrigada.